muitas vezes o próprio judiciário se coloca, né, como o grande bastião da realização de políticas a partir da omissão do legislativo e do executivo, mas isso é muito temerário, é muito preocupante quando a gente pensa que um Estado democrático, ele, segundo a nossa Constituição e no nosso modelo constitucional, ele está alicerçado nessa separação de poderes. Pensando nos limites da democracia representativa, os três poderes têm funções próprias e funções de controle mútuo. Cada um cumpre as suas atribuições e um controla o outro. O problema, a partir disso, é quando um desses poderes, e no caso o judiciário ou integrantes do judiciário, começam a operar também politicamente. E há elementos inúmeros ou situações inúmeras que indicam essa situação. Bom, qual é o resultado disso? Quando estes integrantes do judiciário manifestam-se juridicamente, me dá o direito de pensar que eles estão se manifestando também politicamente. E se eles estão se manifestando politicamente, bem, aí eles precisam ser eleitos. Porque daí eu quero escolher qual manifestação política ou qual posição política ele vai ter. Se eu não os escolho, a população, indivíduos, nós indivíduos, se nós não os escolhemos, eles não podem se manifestar politicamente. Abusos de direito e violações que estão muito claras, por exemplo, na condução da Lava Jato, né? Então, como escutas vazadas, desrespeito a prerrogativas constitucionais, né? A foros privilegiados, que não são foros privilegiados, são foros que consideram a partir de cargos que pessoas exercem publicamente, no caso, o presidente da República, né, quando teve aquela escuta, aquele áudio vazado. Então, assim, são violações muito gritantes, prisões preventivas. Então, há uma série, um rol de violações por parte do próprio judiciário que são, de alguma forma, capitaneadas juntamente com a mídia em um momento histórico para se criar as condições e criar de pensar uma opinião pública que viesse a favorecer, digamos assim, pretensões que não são aquelas referendadas pelo voto popular, né, que possivelmente jamais passariam nas urnas, né? Na verdade, nós estamos vendo os ministros julgando acima da Constituição. Isso é perigosíssimo. Isso é uma quebra institucional terrível. Né? Que segurança que qualquer cidadão pode ter a partir do momento que um juiz acha que o que é mais justo para ele vai ser julgado dessa forma. É por isso que a gente tem uma Constituição, porque nós seres humanos somos falíveis. Então o judiciário ele pode sim, e ele tem se mostrado também com um poder impressionante, né, no sentido de nas suas práticas, com um apoio midiático, violar direitos e a partir disso construir todo um repúdio, um rechaço à política, ao Estado. E isso é muito preocupante quando se fala do Estado democrático de direito, né? A importância do Estado, a separação de direitos, mas sobretudo do respeito à Constituição. A questão é que em situações de instabilidade política e também econômica, mas fundamentalmente de instabilidade política, os poderes e os agentes de cada poder, legislativo, executivo, eles começam a operar fora ou com uma margem maior de manobra ou fora do regramento formal. É um momento muito delicado, né, quando você tem uma ruptura com muita facilidade dos princípios que pautam o Estado a partir da Constituição. Então, esses princípios eles são jogados ao sabor desse jogo que se vê nesse momento político. Então, mas eu penso assim que quando se fala nos três poderes e se fala nessa linha tão tênue, que é essa linha dos bastidores políticos, né, dos bastidores políticos, a gente sempre tem, de alguma forma, algumas fragilidades que são próprias do sistema, né? Agora, dizer que esse fato é um fato que
se implica em desacreditar as instituições, eu acho que também é bastante delicado. Que eu acho que nós não estamos vivendo uma democracia no momento que o voto é desrespeitado, no momento que a Constituição é quebrada, no momento que os próprios juízes da Suprema Corte desrespeitam a Constituição. Então, eu acho que nós já estamos com uma democracia abalada. Eu não sei até que ponto virão com mais força as repressões, mesmo militares ou policiais, né? Mas eu acho que nós estamos num momento gravíssimo do país. Qualificar o período como simplesmente sendo autoritário ou antever um governo autoritário, eu não chegaria tanto. O que não quer dizer que não existam medidas de caráter autoritário. Claro que existem. Mas isso existe em qualquer período. E talvez existam mais agora, comparando com o período anterior, pensando nos governos Lula e Dilma. E até Fernando Henrique Cardoso, se quiserem. Mas qualificar como autoritário ou chegar a uma previsão ou algo do tipo de um regime autoritário tipo 1964, acho difícil. Mas difícil não quer dizer impossível. Quer dizer, também não é um exercício de futurologia. A questão é que em situações de instabilidade política grave, instabilidade social grave, crise econômica grave, não se sabe o que vai acontecer depois. Com o Congresso Nacional extremamente conservador, ligado aos interesses do capital, ligados ao interesse do mercado, né, econômico, e, portanto, a intervenção militar não me parece que se poderia estabelecer, se haveria um desejo de estabelecer nesse momento. Porque o Estado policialesco, ele já está se estabelecendo com o governo do Michel Temer, né? Então, quando ele ele rearquiteta os ministérios, né? Quando novamente retoma o status ministerial à Secretaria de Assuntos Institucionais, quando nomeiam Alexandre de Moraes, com todo o histórico que ele teve no governo de São Paulo, para ministro da Justiça e Cidadania, né? Quando reduz os ministérios de direitos humanos, nós já estamos vivenciando um Estado policialesco. Então, o Estado policialesco é o Estado total, o Estado disciplinar. Ele está muitíssimo próximo do Estado de exceção, e que é o ápice a uma ditadura como foi a de 64 que se estabeleceu. ¿Por qué? Porque temos uma elite aqui no Brasil que domina a política, que domina a economia e domina os meios de comunicação. E longe de ter se enfraquecido, se fortaleceu agora junto com o impeachment. E está dando assim, passando por cima de quanto direito, Constituição, devorando tudo aquilo que seja contra os seus próprios interesses. E tem a um presidente que está em função disso e um governo que está totalmente em função disso, ou seja, qualquer coisa que eles falem vai ser aprovada. Portanto, a saída nossa vai ser, de meu ponto de vista, um pouco mais dolorosa, no sentido de que pelo voto vai ser muito pouco. E olha lá, vamos ter que criar essa frente, vamos ter que criar uma frente que participe todo mundo de esquerda e não de esquerda, que tenha um mínimo de percepção dos prejuízos que estão por vir, porque essa aprovação da PEC, muitas pessoas ainda, nem brasileiros, nem se imaginam nos próximos anos os prejuízos que tudo vai trazer. Eu não tenho muita criatividade para pensar nas saídas institucionais, mas eu só posso esperar por uma reorganização da esquerda. Acho que a esquerda brasileira tem que se reorganizar, tem que procurar formar um grande bloco.
porque nós temos grandes pensadores, grandes militantes, grandes políticos, e nós precisamos somar nossas forças. Nós precisamos, eu não sei se isso é imediato, mas eu acho também que a esquerda é sempre mais democrática, no sentido que ela inclusive vai colocando a diferença a um tal grau que ela se fragmenta, né? Nós não temos que reaprender a ter pautas mais comuns. Então nós já não estamos vivenciando com saídas institucionais democráticas, né? Eu acho que o que poderia acenar isso são os movimentos pressionarem aí as diretas já a votar para presidente imediatamente, né? E fora o governo que se estabelece nessas condições, né? Agora, isso não será feito de uma forma tranquila, porque o Estado policialesco também, ele cria toda a estrutura, e aí estrutura também com regras de direito e com um STF conivente, né? Um governo só se legitima quando eleito. É o princípio básico do liberalismo, que o poder político só é legítimo mediante consentimento. Portanto, a eleição é o consentimento, com todos os problemas e com todos os limites que uma eleição pode fazer isso. Se uma eleição geral, portanto, para todos os níveis, de vereador à presidência da República, vai resolver ou não o problema, não sei dizer. A questão concreta é: eleições legitimam eleitos. De alguma forma, legitimam eleitos com todos esses limites. Quem não vem do processo eleitoral em democracias representativas sempre vai ser olhado como alguém que está ocupando um cargo de maneira indevida. A gente pode pensar que talvez um 2017 com muita pressão popular também venha bastante alimentado de repressão do Estado. As pessoas não vão se deixar morrer de fome. Nem eu vou achar que minha família morra de fome, nem você, ninguém vai querer que sua família morra de fome. Então, aí o panorama que se está vislumbrando nos próximos 20 anos vai ser bem tenso e bem complexo. A não ser que a gente mude essa situação e mude radicalmente essa situação. Não é mudar por mudar, é mudar radicalmente. Já vimos o que deu conciliação de classe com estes anos do PT. Por enquanto todo mundo ganhou, Lula foi o melhor presidente do mundo. Enquanto começaram a perder, Lula tem que ir preso. E estou falando do caso de Lula. Como o caso de qualquer agora, seja eu, você, que atente contra os interesses dele, tem que ir preso.